Ela foi expulsa por estar grávida, até que um fazendeiro viúvo a ajudou sem imaginar que isso aconteceria. Você já imaginou ser expulsa de casa pela própria família, só porque estava grávida? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Estefânia, uma jovem do interior do Paraná dos anos 1930, humilhada diante de toda a vila como se fosse uma criminosa. Mas o destino tinha preparado algo que ninguém poderia imaginar. E você vai ficar em choque com o que aconteceu no final. Antes de essa história de dor, coragem e uma reviravolta de tirar o fôlego, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre encontra histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Naquele início de tarde abafada de 1934, o sino da pequena igreja de Pato Branco, no interior do Paraná, ainda ecoava quando o barulho de vozes começou a crescer na praça central. Os homens largavam o baralho na venda, as mulheres deixavam as bacias de roupa de lado e todos se aproximavam. Algo grave estava acontecendo. No meio da praça, uma jovem de apenas 19 anos era empurrada pelo braço. Seu vestido simples de algodão claro estava amarrotado e os cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto pálido. O nome dela era Estefânia. Seus olhos marejados buscavam compaixão, mas encontravam apenas dedos apontados e cochichos maldosos. A mãe dela, de semblante duro, gritava em voz alta para todos ouvirem: "Esta menina desonrou nossa família. Saiu de casa sem permissão, voltou grávida e agora não é mais filha minha." Um burburinho tomou conta da praça. Alguns se benziam, outros riam com desdém. Ninguém ousava defendê-la. O pai de Estefânia, calado, apenas baixava a cabeça, como quem aceitava a vergonha pública. Com lágrimas correndo pelo rosto, Estefânia implorava: "Mãe, por favor, não faça isso. Eu não tenho para onde ir." "Cale a boca", respondeu a mulher, empurrando-a para o chão de terra batida. Se quisesse respeito, teria se dado ao respeito. Agora, arque com as consequências. O som dos sapatos batendo na madeira do coreto ecoava como um martelo de sentença. Estefânia, caída, via os olhares ao redor, de condenação, de desprezo, de crueldade. Alguns rapazes riam e comentavam entre si: "Olha só, a moça certinha caiu na desgraça." A jovem se levantou com dificuldade, o sol queimando seu rosto. Não havia um único aliado naquela multidão. A cada passo dado para fora da praça, sentia como se fosse arrancada do mundo que conhecia. Naquele instante, seu destino parecia selado. Vagar sozinha, carregando uma vida em seu ventre e uma dor no coração que ninguém poderia medir. O sino da igreja, ironicamente, tocou novamente, como se o próprio tempo marcasse a exclusão de uma alma inocente. A cena de Estefânia sendo expulsa não terminou na praça. Pelo contrário, foi apenas o início. A cada passo que ela dava pelas ruas estreitas e poeirentas da vila, o som dos cochichos a acompanhava, como um coro cruel. As casas simples, com suas varandas de madeira e telhas de barro, pareciam vigiar seus movimentos. "Ali vai a perdida", murmurava uma senhora de avental encostada no batente da porta. "Que desgraça para a família", respondeu outra, abanando o rosto com o lenço. Estefânia apertava o tecido do vestido contra o peito, tentando esconder o tremor das mãos. Sua barriga ainda mal se notava, mas para os olhos do povo aquilo já era sentença. Do lado da venda, um grupo de homens bebia cachaça e ria alto. "Quem será que é o pai, hein?" provocou um deles. "Aposto que foi algum forasteiro que só passou a mão e foi embora." "Ou pior", disse outro, baixando o tom, "pode ter sido um daqueles coronéis casados." As gargalhadas ecoaram, e Estefânia acelerou o passo, com os olhos marejados. Não havia onde se esconder. Cada esquina parecia revelar mais um rosto conhecido, mais um dedo apontado. De repente, a voz dura de seu próprio pai a alcançou, firme, fria e sem olhar para trás. "Vá embora, menina. Não volte mais. A partir de hoje, não é mais sangue nosso.
Foi como uma faca atravessando o peito. Estefânia caiu de joelhos na estrada de terra, o pó subindo em volta dela. Tentou clamar: Pai, pelo amor de Deus, eu não queria isso. Não mereço. Mas o homem seguiu sem se virar, carregando nos ombros a vergonha que a vila inteira lhe lembraria pelos próximos anos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Estefânia, e a sensação de abandono era sufocante. Nem mesmo sua irmã mais nova, que espiava pela janela da casa, ousou abrir a boca para defendê-la. O sino da igreja bateu novamente, chamando para a reza da tarde. Mas Estefânia sabia: não haveria oração que limpasse a mancha que haviam colocado sobre seu nome. O povoado a havia condenado sem julgamento, sem chance de defesa. Ela se ergueu com esforço, o rosto coberto de lágrimas e poeira, e começou a andar em direção ao nada. Seu único consolo era a mão instintiva que pousava sobre o ventre. Ali dentro, pelo menos, havia uma vida que ainda acreditava nela. O silêncio pesado da estrada contrastava com o burburinho cruel da vila. Cada passo era doloroso, cada lembrança da casa de onde fora expulsa era como uma ferida aberta. Mas Estefânia sabia, precisava seguir em frente, ainda que não tivesse destino. E é nesse momento que começa a verdadeira caminhada da jovem, que o público vai acompanhar passo a passo. E antes de continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa história está chegando. A estrada de terra se estendia à frente de Estefânia como um castigo sem fim. O sol do sertão paranaense queimava sua pele branca, e cada passo parecia um esforço para não desabar no chão. O vento levantava a poeira que grudava em seu rosto úmido de lágrimas, e os pés, descalços, já apresentavam cortes e marcas da caminhada. O silêncio do caminho só era quebrado pelo canto distante dos pássaros e pelo ranger do couro da bolsa velha que carregava no ombro. A única coisa que conseguiu levar de casa. Dentro dela, alguns panos, uma muda de roupa e um pedaço de pão seco. Nada mais. Horas se passaram. O calor deu lugar a uma tarde cinzenta e o céu ameaçava chuva. Estefânia andava sem rumo certo, como se procurasse uma saída que nem existia. Em certo momento, avistou uma pequena porteira de madeira que dava entrada a um campo vasto de pasto. Encostou-se ali, tentando recuperar o fôlego, e murmurou sozinha: Meu Deus, por que comigo? Eu só queria ser amada. A lembrança de Damião, o rapaz que havia prometido casamento e depois a abandonara para se unir a uma herdeira rica, surgia como uma ferida que não cicatrizava. Cada vez que pensava nele, seu coração se enchia de raiva e de dor. Ele jurou que cuidaria de mim, dizia entre soluços, olhando para o horizonte como quem busca uma resposta que nunca vem. A chuva finalmente caiu, pesada, ensopando o vestido e grudando os cabelos em seu rosto. Estefânia tremia de frio, mas continuou andando, firme, protegendo a barriga com os braços. Foi então que, no meio da escuridão que se aproximava, ouviu ao longe o barulho de cascos contra a terra molhada. Uma carroça vinha pela estrada, puxada por 2 cavalos robustos. As rodas batiam contra as pedras e a tocha presa na frente iluminava o caminho. Desesperada, Estefânia tentou se manter de pé, mas suas forças já não respondiam. Cambaleou alguns passos, até que finalmente caiu de joelhos na lama, a visão turva pela exaustão. A carroça parou alguns metros à frente. Um homem alto, de ombros largos e porte imponente, desceu rapidamente. Sua voz era firme, mas carregava surpresa e preocupação. Moça, o que aconteceu com você? Estefânia mal conseguiu levantar o rosto. Os olhos marejados encontraram os dele por um breve instante, antes de desmaiar em seus braços. E foi assim, no meio da chuva do sertão, que o destino colocou frente a frente a jovem rejeitada e o fazendeiro viúvo que mudaria sua vida para sempre. Afonso era conhecido em toda a região de Pato Branco. Um homem de apenas 28 anos, mas com a aparência endurecida pelo tempo e pelo trabalho no campo.
alto, de ombros largos, braços musculosos de tanto manejar o arado e a enxada, o rosto sempre tostado pelo sol. A imponência dele não vinha apenas do porte físico, mas também da forma séria e silenciosa como encarava a vida. Era dono de uma fazenda vasta, herança do pai que morrera cedo. Criava gado, cuidava das plantações de milho e feijão e comandava meia dúzia de peões que o respeitavam não só como patrão, mas como homem de palavra. Ainda assim, todos sabiam. Afonso era um homem marcado pela tragédia. 3 anos antes, perdera sua esposa, Laurinda, em complicações no parto. O bebê também não sobreviveu. Desde aquele dia, ele jamais se deixou envolver com outra mulher. Fechou-se para o amor, mergulhou no trabalho e ergueu um muro invisível em volta do coração. À noite, sentado na varanda de madeira da casa grande, costumava olhar para o horizonte com uma garrafa de cachaça ao lado. Era nesses momentos que seus empregados o viam mais humano, quando soltavam um desabafo para o vento, porque me tiraram as 2 de uma vez. Apesar da dureza, Afonso tinha dentro de si um senso de justiça que o guiava. Nunca tolerava covardias, nunca deixava que alguém fosse maltratado diante dele. Talvez fosse esse lado íntegro que explicasse o que ele fez naquela noite chuvosa ao encontrar Estefânia caída na estrada. Ele a segurou nos braços como se segurasse algo frágil, esquecendo por um instante o peso de sua própria dor. Subiu com ela na carroça e ordenou ao peão que o acompanhava: "Vamos para casa, depressa." No caminho, a chuva castigava, mas Afonso mantinha os olhos fixos na moça desacordada. Pela primeira vez em anos, sentiu o coração bater de forma diferente. Não era paixão, nem desejo, mas uma compaixão profunda, quase esquecida dentro de si. Ao chegar na fazenda, carregou Estefânia até um quarto da casa grande. Colocou-a sobre a cama, ajeitou o cobertor e, preocupado, chamou pela governanta da casa, Dona Eulália, uma senhora de confiança que cuidava dele desde menino. "Eulália, trate dessa moça. Ela está grávida e parece que não tem ninguém por ela." A governanta olhou desconfiada. "Quem é ela, seu Afonso?" Ele respondeu sério: "Não sei. Só sei que não posso deixá-la morrer na estrada." Eulália suspirou fundo. Sabia que o patrão não voltava atrás em suas decisões. Então, começou a preparar um chá quente e panos secos para aquecer a moça. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair, Afonso ficou sentado na beira da cama, observando Estefânia dormir. Algo nele dizia que aquele encontro mudaria tudo, mas ele ainda não fazia ideia do quanto. Se você está gostando dessa história, deixe já o seu like. Isso ajuda demais para que mais pessoas conheçam histórias fortes como essa, cheias de emoção e reviravolta. A manhã seguinte chegou silenciosa, com o cheiro do café fresco se espalhando pela cozinha da fazenda. O sol entrava tímido pelas frestas da janela do quarto onde Estefânia repousava. A chuva da noite anterior havia deixado o ar frio e úmido, e o canto dos galos ao longe lembrava que a vida no campo já começara cedo. Estefânia abriu os olhos lentamente. Por alguns instantes, não sabia onde estava. O teto de madeira escura, o colchão macio e o cobertor limpo contrastavam com a lama e o desespero da estrada onde havia desmaiado. Assustada, tentou se levantar, mas sentiu uma tontura forte. Nesse momento, a porta rangeu. Era Afonso, trazendo uma caneca de chá quente nas mãos. Sua presença enchia o quarto. Ele não era apenas um homem alto e robusto. Havia algo na postura dele que transmitia firmeza e segurança. "Calma", disse em voz grave, mas tranquila. "Não precisa se levantar. Ainda está fraca." Estefânia olhou para ele com desconfiança. Onde eu estou?" "Em minha fazenda. Encontrei você caída na estrada ontem à noite. Se não fosse pela chuva, talvez nem tivesse sobrevivido." Ela abaixou a cabeça envergonhada. Da praça, da humilhação e do olhar frio de seus pais, voltaram como punhaladas. Afonso, percebendo seu silêncio, acrescentou: "Não precisa ter medo. Ninguém aqui vai lhe fazer mal." Com a voz embargada,
Estefânia respondeu: o senhor não entende. Eu não tenho para onde ir. Fui expulsa da minha própria casa. Disseram que sou uma vergonha. Afonso se aproximou devagar, colocou a caneca sobre a mesa ao lado da cama e a encarou com firmeza. Eu não quero saber o que dizem. O que quero saber é se está disposta a se erguer de novo. As palavras dele soaram como um convite, mas também como um desafio. Estefânia, surpresa, não respondeu de imediato. Seu olhar cruzou o dele por um instante e ali percebeu algo diferente. Não havia julgamento, apenas uma dureza que vinha da vida, não da maldade. Nesse momento, Dona Eulália entrou no quarto com uma bandeja de pão e queijo. A governanta, já acostumada com os silêncios do patrão, olhou desconfiada para Estefânia, mas manteve a educação. Tome, minha filha, se alimente, vai precisar de forças. Estefânia agradeceu num fio de voz. Obrigada, senhora. Eu não sei como retribuir. Afonso foi direto. Não precisa retribuir nada. Por enquanto, só cuide de você e do filho que carrega. As lágrimas correram pelo rosto dela. Poucas vezes alguém a havia tratado com respeito desde que tudo acontecera. Entre o peso da humilhação e o alívio daquele gesto inesperado, Estefânia respirou fundo e, pela primeira vez em dias, sentiu um fio de esperança. O encontro estava selado. Dois destinos partidos pela dor agora se cruzavam, e sem que percebessem, a vida começava a preparar um caminho que mudaria tudo para os dois. Nos primeiros dias, o silêncio da fazenda parecia trazer paz a Estefânia, mas logo percebeu que o verdadeiro julgamento não estava apenas na vila, e sim dentro das próprias paredes, onde agora tentava recomeçar. Os empregados cochichavam entre si enquanto cuidavam do gado e das plantações. As mulheres que lavavam roupa no tanque trocavam olhares maliciosos sempre que Estefânia passava. O boato se espalhou rápido. A jovem expulsa da família estava vivendo na casa grande do fazendeiro viúvo. Numa tarde, enquanto recolhia lenha para a cozinha, ouviu sem querer duas criadas conversando baixinho. Você viu só? Ele acolheu a moça dentro da casa e nem sabe de onde ela veio direito. Sei não, dizem que ela já estava comprometida e foi deixada de barriga. Homem que se preza não se mete com esse tipo de gente. As palavras entraram fundo no coração de Estefânia. A vergonha que carregava na vila agora parecia invadir também o único lugar onde tinha encontrado abrigo. À noite, sentada na varanda, Afonso percebeu o olhar cabisbaixo da moça e resolveu falar. O que foi agora? Está com medo? Eles falam de mim, seu Afonso. Cochicham que não sou digna, que não devia estar aqui. Ele respirou fundo, olhando para o horizonte escuro. Eles sempre vão falar, Estefânia. Ontem falavam de mim. Diziam que eu era amaldiçoado por ter perdido minha esposa e meu filho. Hoje falam de você. Amanhã arrumarão outro alvo. Ela enxugou as lágrimas discretamente. Mas e o senhor? Não teme que manchem seu nome? Meu nome eu defendo com meu trabalho, não com boato. Quem vive de língua não colhe nada. Apesar da firmeza, os rumores chegaram até a vila. No mercado, durante a feira, os comentários corriam soltos. O viúvo perdeu a cabeça. Vai acabar se casando com aquela perdida só de teimosia. Ou pior, vai assumir um filho que nem dele é. A desconfiança aumentava como uma sombra sobre os dois. Afonso, porém, não deixava transparecer. Continuava com sua rotina, comandando a fazenda, cuidando dos negócios, mas internamente já sabia. Se quisesse proteger Estefânia, teria que enfrentar não apenas os cochichos, mas a própria honra de homem diante de toda a comunidade. E assim, o laço entre eles se fortalecia, não pela paixão imediata, mas pela dor compartilhada da exclusão. Agora me conta, você conseguiria viver naquela época em meio a tanto preconceito e julgamento? Deixa nos comentários que eu quero saber. Na manhã seguinte, a fazenda despertou com o cheiro do couro úmido, do café forte e do curral agitado. A névoa baixa cobria o pasto e os cavalos batiam os cascos na madeira, impacientes.
Afonso saiu cedo, chapéu bem posto, espora tilintando, o corpo erguido como quem nasceu para comandar terra e destino. Estefânia, ainda fraca, insistiu em sair do quarto. Quis ajudar na cozinha. Coisa leve. Dona Eulália resmungou, mas cedeu um avental e um banco perto do fogão a lenha. Senta aqui, minha filha, mexe o mingau devagar. O patrão não quer você se esforçando. Eu consigo trabalhar, Dona Eulália. Não quero ser peso. Peso, não é? Mas tem hora de fazer e hora de esperar. Do lado de fora, Afonso reuniu os peões no terreiro. O sol, ainda tímido, dourava os chapéus de palha e os rostos marcados. Ele falou pouco, do jeito dele. Serviço de hoje. Aparta o gado magro. Conserta a cerca do baixio. Visita o bebedouro da grota. E mais uma coisa. Respeito. A moça que está na casa grande é minha convidada. Quem falar dela, fala comigo. Quem faltar com respeito, perde o dia. E a porta. Um murmurinho. Juca, peão de língua solta, tentou fazer graça. Mas, patrão, o povo comenta. Afonso cortou de pronto, os olhos estreitos. Aqui não é o povo. Aqui é a minha fazenda. O som seco da palavra minha calou as bocas. A cerca mais alta naquele dia era a vontade do fazendeiro. À tarde, Estefânia observou da varanda os homens tocando o gado. O ritmo dos berros, o estalo do laço, o poeirão subindo. Afonso, no meio do terreiro, parecia parte da paisagem. Braços firmes, comandos curtos, o corpo inteiro falando antes da boca. Quando terminou, subiu a escada e parou diante dela. Falou manso. Precisa de alguma coisa? Preciso aprender a não atrapalhar. Atrapalha quem não quer viver. Você quer. É o bastante por agora. Ela baixou o rosto. Havia um mundo de gratidão que não cabia em palavras. Mas a casa não era cega. Dona Eulália viu o quanto aquela frase abrandou um peso antigo nos ombros da moça. No outro dia, Estefânia pediu para costurar as fronhas gastas do quarto de hóspedes. Trouxe linha, dedal e o cuidado de quem tenta pagar uma dívida que não existe. O senhor me deixa ficar até eu conseguir um canto? Arriscou, enquanto ele conferia uma lista de mantimentos. Afonso levantou os olhos do papel. Não precisa de pressa. Lugar você já tem. Ela abriu a boca. Fechou. Respirou. Às vezes, o abrigo é uma frase simples, mas a língua do mundo não dorme. Na venda da vila, ao saber que Afonso mandara buscar mantimentos para a moça, o dono torceu o nariz. Se for para ela, eu não anoto no caderno, só à vista. No dia seguinte, Afonso mesmo apareceu, botas sujas de barro, olhar reto. Quanto é tudo? Apontou açúcar, sal, querosene e tecido cru. O comerciante pigarreou. Patrão, o senhor sabe como é. Falatório. Afonso tirou as notas. Pagou devagar, uma por uma, como quem prega tábuas num caixão de boato. Aqui está. E mais uma coisa. Quando ela vier, atende com respeito. Ela entra nessa venda em meu nome. Na volta, a carroça cortou a estrada de terra. Estefânia, ao lado dele, segurava uma pequena trouxa de tecidos. O senhor não precisava ter vindo por mim, disse sem encará-lo. Eu vim por minha casa, respondeu. Quem entra sob meu teto não fica à mercê de ninguém. Nessa noite, um barulho de pedra na janela quebrou o sossego. Afonso saiu com a lamparina numa mão e a espingarda engatilhada na outra. Arma velha, usada mais para espantar do que ferir. Encontrou marcas de bota perto do jardim. Caminhou até a porteira, escutando o próprio silêncio. Não viu ninguém. Voltou, trancou as tramelas, apagou a chama, ficou à porta do quarto de Estefânia como sentinela. A casa parecia respirar com ele. Pela manhã, Juca cochichou com outro peão. Se fosse comigo, eu botava essa moça para rodar antes que a vila bote a mão. Pesada aqui. Afonso ouviu. Chamou-o no terreiro à sombra do ipê. Pede desculpa para minha convidada ou pega o acerto agora. Juca riu torto. Eu só falei o que todos falam. Então vai falar lá fora, disse Afonso, apontando a estrada. O peão hesitou, cuspiu de lado, jogou o chapéu pro alto e saiu, praguejando. A fazenda sentiu o recado.
Mais tarde, Afonso foi ao cemitério que ficava no alto do morro. Cruz de madeira torta, flores secas, vento pesado. Parou diante da lápide simples de... Laurinda tirou o chapéu, apertou-o contra o peito. Eu sei que a senhora me deixou metade homem e metade sombra, sussurrou. Não estou lhe traindo. Estou só impedindo a injustiça de acontecer de novo debaixo do meu nariz. Ficou ali, quieto, até que o vento pareceu assentir. Voltou para casa como quem encontra um norte. Quando chegou, Estefânia estava na varanda costurando. Notou nos olhos dele um cansaço antigo, diferente do cansaço de trabalho. O senhor foi longe? Fui falar com quem? Entende do que eu não entendo. E o que entendeu? Ele pensou, pesou as palavras. Que proteger não é prometer amor, é prometer decência. E isso eu posso cumprir. Na semana seguinte, Afonso mandou registrar o nome de Estefânia no livro de pagamentos. Não como criada, mas como responsável da rouparia e das miudezas. Era um jeito de dar lugar, não rótulo. Quando ela viu o próprio nome por extenso, a mão tremeu. Nunca assinei nada meu, disse segurando a pena. Assina. A partir de hoje, tem coisa que é sua também. O tempo, a paz e o respeito desta casa. Às vezes a coragem vem de madrugada. Numa dessas, Estefânia fez trouxinha, pegou a porta de mansinho. Chegou até a varanda. Parou. Ouviu passos. Era Afonso, de paletó jogado no ombro. Vai aonde? Não quero dar prejuízo, nem envergonhar mais o senhor. Prejuízo é perder a própria alma, respondeu sem levantar a voz. Você não me pediu nada. Eu é que escolhi, e escolhas têm custo. Eu pago o meu. Ela baixou a trouxa. Ficaram calados, escutando o grilo e o bater do coração no escuro. A partir desse dia, ninguém precisou ouvir promessa alguma. Estava escrita no modo como Afonso abria o caminho na vila, no jeito como enfrentava olhos tortos, no cuidado com que media cada esforço de Estefânia no lugar que reservou a ela a mesa da cozinha. Nem alta como visita, nem baixa como criada, mas no exato meio de gente. No fundo do baú da casa grande havia um cofre antigo que não se abria há anos. Dona Eulália o limpou, tirou o pó e comentou de passagem. Esse cofre tem história que eu nem sei. Só sei que pertence a quem souber usá-lo. A frase ficou suspensa no ar, como uma porta entreaberta. Afonso não respondeu. Apenas passou a mão pela madeira, sentindo que, de algum jeito, aquele lar começava a se reorganizar. E assim, sem discursos, Afonso decidiu por dentro o que não disse por fora. Enquanto houvesse fôlego em seu peito, Estefânia não enfrentaria sozinha o mundo. Naquele tempo de pedras, a promessa tinha o peso de uma cerca bem fincada e o silêncio de um homem que sabe o que faz. Naquela tarde fria, o vento varria o terreiro e fazia dançar as fitas desbotadas do varal. A cozinha da casa grande respirava um cheiro de lenha e canela. E o relógio de parede marcava cada segundo como se batesse junto do coração de Estefânia. Sentada à mesa, ela alisava o tecido que vinha costurando havia dias. Os dedos tremiam. Afonso notou de relance quando entrou para um café apressado. Está pálida. Encostou o chapéu na cadeira. O trabalho pode esperar. Ela respirou fundo. Parecia procurar coragem no fundo da caneca. Não é o trabalho, seu Afonso. É o que ficou para trás e que ainda me persegue. Ele puxou uma cadeira sério, sem pressa. Então deixa ficar menos pesado. Fala. Estefânia olhou para a chama azulada do fogão como se quisesse atravessá-la e voltar no tempo. Eu conheci Damião na quermesse de Santo Antônio. Ele falava bonito, prometia mundo e fundo. Disse que me tiraria daquela casa, que me daria nome. Eu acreditei. Ele veio 2, 3 vezes e jurou que iria ao cartório assim que fechasse um negócio de terra com um coronel de Palmas. A voz dela falhou. Afonso manteve os olhos nela sem interromper. Quando contei que estava grávida, ele empalideceu. Não era alegria, era susto. Não, era medo. Descobri depois que ele já tinha acertado o casamento com Filomena, filha do tal coronel.
terra, gado, dinheiro. Eu era só um segredo. E quando você contou à sua família? Afonso perguntou baixo. Meu pai deve dinheiro ao tio de Damião há anos. Ela segurou a borda da mesa. Tiveram medo de perder a casa. Minha mãe disse que eu estraguei tudo, que era melhor eu sumir. E Damião mandou recado. Não me procure mais. Foi isso. Acabou. O silêncio pareceu engrossar o ar da cozinha. Dona Eulália, que remexia uma panela no canto, fingiu não ouvir, mas sua mão diminuiu o ritmo. Estefânia enxugou as lágrimas com a barra do avental. Ele me deu um anel de lata pintada, dizendo que era provisório. Ela tirou do bolso um círculo torto e o colocou sobre a mesa. Veja o compromisso que me restou. Afonso pegou o anel com 2 dedos, encarou-o como se encarasse a própria mentira que ele representava. Colocou-o de volta sem desprezo, mas com a firmeza de quem encerra um assunto. E a vila ficou com a história que Damião contou, não a sua, concluiu. Ficou, sim. Ele espalhou que eu o persegui, que quis laçar um homem comprometido, e quando não aceitei dinheiro para desaparecer, veio a vergonha. Minha família preferiu o silêncio da culpa ao barulho da verdade. Afonso se levantou, caminhou 2 vezes até a soleira, como quem mede a ira para não deixá-la crescer demais. Voltou para a mesa, apoiou as mãos abertas no tampo de madeira. Aqui ninguém compra o silêncio de ninguém, Estefânia. Se quiser falar, fala. Se quiser calar, cala. Mas você não vai ser moeda, nem troféu nesta casa. Ela respirou trêmula, e uma pequena paz acomodou-se em seus ombros. Mais tarde, no galpão, os peões ajeitavam arreios. O assunto corria como água por fresta. Dizem que Damião vai casar em breve lá pelos lados de Palmas, comentou Vicente, o mais velho. E diz melhor, que está comprando metade do que vê, respondeu o outro com um assobio curto. Afonso entrou no galpão. O burburinho morreu. Ele pediu a Vicente uma cela revisada e falou sem rodeios. Tem nome que não se fala aqui dentro. Se for para tratar de negócio, tratamos. Se for para repisar desgraça alheia, cada um guarda a sua. À noite, um relâmpago riscou longe. Estefânia, do quarto, ouviu passos no corredor. Afonso passou devagar, fez ranger a porta, só para ter certeza de que a tramela estava bem posta. Ela abriu um pouco, a voz baixa. Tenho medo de que ele venha me buscar à força para me calar. Se vier, a estrada é longa, mas a minha palavra é mais comprida, disse Afonso, encarando a sombra do corredor. E eu sei usá-la. No dia seguinte, Estefânia encontrou uma caixa de costura nova sobre a cama. Linhas, agulhas, retalhos, um dedal brilhando como moeda. Um bilhete curto, com a letra quadrada de Afonso. Para o que é seu. Dona Eulália, ao ver o presente, pigarreou. O patrão não dá coisa à toa. Se deu, é porque viu valor. Valor em mim? Estefânia sorriu de leve, estranhando a própria boca lembrar como era sorrir. Valor no que você faz ficar inteiro, respondeu a governanta, apontando os lençóis remendados sem cicatriz. Mas o passado é insistente. No portão da fazenda, o delegado Nestor apareceu à tardinha, bigode bem aparado, farda amassada pelo calor. Boa tarde, seu Afonso. Trago um recado da família de Damião. Querem evitar falatórios. Evitar falatório com recado? Afonso cruzou os braços. Pedem que a moça não circule pela vila. Dizem que é para o bem dela. Afonso deu um passo adiante, medindo cada palavra. O bem dela sou eu quem decide enquanto ela estiver sob meu teto. E se a vila quiser paz, que aprenda a segurar a própria língua. O delegado coçou o queixo meio sem graça. Só trouxe o recado. Pois leve outro. Aqui a lei entra com respeito e sai do mesmo jeito. Quando a poeira do cavalo do delegado baixou, Estefânia apareceu na varanda inquieta. Não quero causar confusão. Confusão é mentira repetida, disse Afonso. Verdade é barulho que passa. E vai passar. Naquela noite, ela abriu a gaveta do criado mudo e tirou o anel de lata outra vez. Ficou olhando como quem vê a própria ingenuidade moldada em círculo.
Depois, envolveu-o num retalho de tecido azul e guardou no fundo da caixa nova. Não era esquecimento, era encerramento. Dias depois, enquanto varria o corredor, encontrou um envelope pardo escondido atrás de uma ripa solta. Dentro, uma carta antiga, papel amarelado, letra caprichada. Era de Laurinda, a esposa falecida de Afonso. As frases falavam de um futuro que não aconteceu, de um cofre de família que só deveria ser aberto quando a casa voltasse a ter riso. Estefânia fechou os olhos. O destino, às vezes, sussurra por papéis que sobram. Ao entregar a carta a Afonso, ela falou manso. Achei isso. Não quis ler além do começo. Ele percorreu as linhas emudecido. O rosto duro cedeu um pouco nas bordas. Obrigado. Dobrou a carta com cuidado e a levou ao peito num gesto raro. Tem coisa que chega quando a gente ainda não sabe o nome, mas chega. O passado de Estefânia tinha, enfim, rosto e culpa. O de Afonso, saudade e promessa. Ambos sabiam. O que viria adiante exigiria mais do que coragem. Exigiria que cada um segurasse a dor do outro como se fosse sua. E sem que percebessem, era exatamente isso que começava a acontecer, passo a passo, sob o mesmo teto, na mesma terra, no mesmo silêncio que agora não doía tanto. Já se inscreveram no canal? Vem muita história da época que você vai amar. Os dias começaram a ganhar um novo ritmo para Estefânia. A fazenda tinha o som constante do mugido do gado, o estalar das rodas da carroça no cascalho, o tilintar dos baldes de leite ao amanhecer. A vida ali não era fácil, mas era vida. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que podia respirar sem o peso imediato da condenação. De manhã, ainda antes do sol romper a névoa, Estefânia se levantava. Não lhe dava um trabalho pesado, mas insistia em ajudar nas pequenas coisas. Costurava as roupas dos peões, preparava os temperos para a cozinha e cuidava de alguns vasos de ervas que plantou perto da varanda. Dona Eulália, a princípio, desconfiada, aos poucos foi reconhecendo nela um zelo que não encontrava em muitas moças. Você tem mãos firmes, menina, comentou certa vez, vendo-a alinhavar uma camisa com perfeição. É só o que sei fazer, Dona Eulália. Minha mãe me ensinou, respondeu Estefânia, a voz vacilando ao lembrar-se da família que a expulsara. A governanta apenas assentiu. Não precisava de mais palavras. Afonso, por sua vez, observava de longe. Era um homem de poucas falas, mas seus olhos denunciavam algo novo. Quando chegava do campo, coberto de poeira e suor, sempre passava pela varanda, onde Estefânia bordava ou preparava ervas para o chá. Não dizia nada, apenas perguntava, está se sentindo bem? Ela respondia com um leve sorriso. Estou, obrigada. Esse convívio silencioso começou a criar um elo invisível entre os dois. Não era romance, não ainda. Era algo mais discreto, quase imperceptível. A presença constante, o respeito, o cuidado não declarado. Certa tarde, ao tentar carregar uma bacia de água, Estefânia se desequilibrou e quase caiu. Afonso, que passava, segurou-a pelos braços fortes antes que o tombo fosse maior. O olhar dela encontrou o dele e, por um instante, o mundo pareceu parar. Mas logo ele recuou, afastando-se como se não pudesse permitir que aquele contato se prolongasse. Não faça esforço, disse seco, mas a voz denunciava uma preocupação real. Não quero ser um peso, murmurou ela. Ele respondeu firme. Aqui ninguém é peso. Aqui todo mundo tem valor. Aos poucos, os empregados começaram a aceitar a presença da jovem. Viam que não era preguiçosa, que não vivia de favores. Ainda assim, quando Estefânia descia até a vila para buscar algo, os olhares eram cruéis. As mulheres cochichavam ao seu redor. Os homens riam com malícia. Um dia voltou para a fazenda aos prantos, os olhos vermelhos e o corpo tremendo. O que houve? Perguntou Afonso, notando sua aflição. Eles disseram que eu estou me aproveitando do Senhor, que sou uma perdida, que quero roubar sua casa, soluçou ela.
Afonso apertou os punhos, o sangue subindo ao rosto. Respondeu de forma dura, mas olhando-a nos olhos. Deixe que falem. Eles não sabem de nós. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai lhe pôr a mão nem a ofensa. Naquela noite, Estefânia ficou olhando o quarto onde dormia. Era simples, mas limpo, protegido. Um contraste doloroso com o vazio da casa dos pais, onde agora não tinha lugar. Deitou-se e sussurrou para si mesma. Talvez Deus ainda não tenha desistido de mim. A vida seguia. O campo exigia trabalho diário e a gravidez avançava. O ventre de Estefânia já se notava sob os vestidos. Alguns peões cochichavam, mas a ordem de Afonso era clara. Respeito acima de tudo. Ele passava horas no campo, mas sempre voltava para conferir se ela estava bem. E cada vez que cruzavam os olhares, o silêncio dizia mais que palavras. Naquela época dura, em que a mulher sozinha era condenada pelo simples fato de existir sem homem, Estefânia encontrava em Afonso algo que jamais esperara. Um pedaço de dignidade devolvido. Era apenas o começo de uma vida compartilhada, ainda que não declarada. Dois destinos feridos pelo passado começavam, sem perceber, a se entrelaçar. E aquele vínculo silencioso seria posto à prova em breve, quando o passado que Estefânia tentava esquecer batesse novamente à porta. Era uma manhã de céu aberto, o sol forte iluminando os campos de milho que balançavam ao vento. A fazenda parecia viver um dia comum, mas Estefânia trazia o coração inquieto. Já sentia a criança se mexendo em seu ventre, e esse pequeno sinal de vida lhe dava forças. No entanto, o passado tinha um jeito cruel de não se calar. No início da tarde, quando Afonso retornava do curral, ouviu o tropel de cavalos se aproximando. Não demorou para ver 3 homens surgirem pela estrada, com roupas limpas demais para o trabalho e postura altiva demais para serem apenas viajantes. À frente, montado num cavalo castanho, vinha Damião. O mesmo rosto que antes lhe prometera amor agora exibia a arrogância. O chapéu novo de aba larga, a bota engraxada, a fivela brilhante, tudo nele denunciava o novo status de fazendeiro em ascensão. Mas os olhos frios deixavam claro que não viera em paz. Boa tarde, Afonso. Damião desceu do cavalo, a voz carregada de falsa cortesia. Ouvi dizer que está abrigando uma conhecida minha. Afonso cruzou os braços. E o que tem a ver comigo, o que você ouviu? Damião sorriu de canto, olhando em direção à casa grande. Só quero evitar problemas. Essa moça que está aí dentro não passa de uma desgraça. Eu a conheço bem. Está usando o senhor para se esconder da vergonha que carrega. Nesse instante, Estefânia surgiu à porta, pálida, mas erguendo a cabeça com coragem. O olhar dela tremeu ao ver Damião, mas não recuou. Você não tem o direito de falar assim de mim. Sua voz vacilava, mas era firme. Foi você quem me abandonou, quem me renegou diante de todos. Damião deu um passo à frente, o rosto endurecido. Eu não abandonei. Estefânia, eu apenas escolhi meu caminho, e o senhor Afonso deveria ter cuidado. Essa mulher traz maldição para qualquer casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Afonso então deu 2 passos, parando frente a frente com o visitante. Escute bem, Damião. O que acontece dentro da minha casa não é assunto seu. E se o que você chama de maldição é ter coragem de sobreviver à vergonha que você mesmo causou, então saiba, eu aceito essa maldição sob meu teto. O rosto de Damião se contorceu de raiva. Vai assumir um filho que não é seu, é isso? Vai se sujar por uma mulher marcada? Afonso respondeu com a voz firme, sem elevar o tom. Eu não assumo mentiras, eu assumo verdades. E a verdade é que aqui ninguém será tratado como trapo, nem ela, nem a criança. Os peões que estavam ao redor, parados, assistiam à cena com os olhos arregalados. Nunca tinham visto o patrão se posicionar daquela maneira diante de outro homem. Estefânia, com as mãos tremendo, segurou o batente da porta. Seus olhos marejados encontraram os de Afonso.
Naquele instante, sentiu que não estava mais sozinha contra o mundo. Damião, derrotado pelo silêncio firme que o cercava, subiu novamente em seu cavalo. Antes de partir, lançou um último olhar carregado de ódio. Isso não vai ficar assim. O povo vai se voltar contra vocês dois. E quando isso acontecer, nem você, Afonso, vai conseguir segurar. Ele partiu em disparada pela estrada, levantando poeira e deixando atrás de si uma nuvem de ameaça. Na varanda, Estefânia levou a mão ao rosto e começou a chorar. Por que ele voltou? Perguntou entre soluços. Eu já sofri tanto. Por que ele não me deixa em paz? Afonso a encarou com firmeza, mas a voz carregava uma estranha ternura. Porque homens fracos sempre têm medo da verdade. Mas agora não é mais só você que ele enfrenta. Agora, ele enfrenta a mim também. E naquele momento, a moça entendeu. Afonso não era apenas um abrigo. Ele era a muralha entre ela e o passado. E vocês, o que acham? Merece justiça? Então deixa nos comentários, justiça por Estefânia. O sol do meio-dia fazia tremeluzir o pó da rua principal quando a notícia correu mais rápido que carro de boi. Damião estivera na fazenda de Afonso e saíra de lá sem dar as cartas. Na vila, isso bastava para virar fogo em palha seca. Na venda, o dono fechou a caderneta com um estalo. A partir de hoje, fiado para o pessoal da fazenda do Afonso, só com aval, avisou alto, para que todos escutassem. E quem avaliza homem que protege mulher perdida? Provocou um freguês recebendo risadas. Na tarde seguinte, Estefânia foi buscar sal e querosene. Entrou de cabeça erguida, mas as conversas cortaram no ar. O comerciante fez cara de cera. Só tenho querosene para freguesia antiga. Sal acabou. Eu pago à vista, disse ela com voz calma, pondo as moedas no balcão. Ele empurrou as moedas de volta com o dedo. O problema não é o seu dinheiro, é o que traz junto. Estefânia engoliu em seco, recolheu as moedas sem baixar os olhar e saiu. Na porta, duas mulheres cochicharam de propósito. Vergonha era o que faltava por aqui. Agora temos de sobra. Quando Afonso soube, soltou a rédea do cavalo como quem solta um freio dentro do peito. Entrou na venda sem cerimônia, poeira até o joelho, voz baixa que valia mais que grito. Anote 2 latões de querosene, 4 sacos de sal, pano cru e remédio para a febre. Tudo pago agora. O dono da venda pigarreou. Seu Afonso, não é bom negócio para o senhor se misturar. Negócio meu é quem está sob meu teto não passar falta. Afonso contou as notas, uma a uma, sem tirar os olhos do homem. E aqui ninguém escolhe quem compra justiça por peso e medida. A revolta crescia. O delegado Nestor apareceu na praça com o livro de ocorrências debaixo do braço. Ordem de reunião, senhores, berrou. Hoje, ao entardecer, a vila vai decidir se aceita ou não certas novidades. O sino da igreja dobrou o chamado de reza, mas quem acorreu foi a curiosidade. O padre preferiu silêncio. Sabia que sermão errado em hora errada vira brasa no telhado. 2 dias bastaram para Damião espalhar a versão dele. Que Estefânia era demasiada livre, que Afonso queria comprar nome com gestos de bondade. E veio também a mão pesada do coronel Agnaldo Barreto, futuro sogro de Damião, senhor de terras em Palmas. Um bilhete curto se espalhou como praga. Quem vender ou comprar com a fazenda de Afonso perde favor e estrada. Era a velha política dos favores, afiada como faca nova. Na fazenda, clima pesou. Um carreteiro recuou na porteira. Seu Afonso, me perdoe, se eu descarrego aqui, não descarrego mais em lugar nenhum. Afonso assentiu, sem humilhar o homem. Vá em paz, a conta fica para mim, não para você. Ao cair da tarde, Estefânia arrumava o quarto quando ouviu a lamparina bater no vento. Afonso apareceu à porta. Está na praça um ajuntamento. Vão decidir a sua vida como se fosse despacho de mercadoria. E o senhor? Ela perguntou, a mão no ventre. Eu vou, respondeu. Não deixo língua nenhuma escrever sentença por mim. Dona Eulália se atravessou entre os dois.
o olhar de mãe que a vida endureceu. Patrão, o senhor sabe como é. Reunião assim não termina com palmas, termina com pedra. Afonso pegou o paletó, ajeitou o chapéu. Pedra não muda o que está certo. Antes de sair, olhou para Estefânia. Ela tentou sorrir, mas a voz saiu em sussurro. Se disserem meu nome, não se envergonhe dele. Quem tem vergonha do que é justo, não é homem. Afonso segurou o batente, como se fincasse ali uma cruz invisível. Tranque as janelas, ninguém entra. Eu volto. No caminho para a vila, os últimos raios de sol alongavam as sombras. Vicente, peão mais velho, emparelhou o passo. Patrão, se o senhor falar, eu fico atrás. Se precisar de voz, eu empresto a minha. Hoje eu só preciso que me vejam de olhos abertos. Afonso respondeu. A praça estava coalhada. Homens de braços cruzados, mulheres com lenço e olhar duro. No coreto, o delegado Nestor abriu o livro e pigarreou. Moradores, estamos aqui para manter a decência da vila. Existe assunto que corrói reputações e honras. Precisamos decidir se aceitamos que certas condutas vivam entre nós como se fossem exemplo. Um murmúrio concordou, como vento em milharal. Damião, encostado num poste, sorriu curto. O coronel Agnaldo não viera, mas seu capanga de paletó claro ocupava lugar de destaque. Afonso chegou sem alarde, tirou o chapéu e subiu os degraus do coreto. Não pediu licença. Tomou. Se o assunto é minha casa, eu falo primeiro, disse a voz projetada. Quem tem acusação, traga prova. Quem tem só raiva, cuspa no chão e limpe a própria boca. Um buraco de silêncio se abriu e em seguida a gritaria. A vila tem regras. Não queremos desonra na nossa porta. Assuma o que fez. Afonso abriu as mãos, firmes. Eu já assumi, sob o meu teto. Ninguém humilha mulher grávida. Sob o meu teto, a criança que vem ao mundo não paga pecado de adulto. Quem quiser discutir minhas contas, vê meu gado, vê meu plantio. Quem quiser discutir minha honra, encare meus olhos. Damião avançou um passo, a voz melosa cobrindo o veneno. Ninguém quer briga, Afonso. Só queremos paz. E paz se faz afastando problemas. Entregue a moça à família. Deixe que a gente resolva. Resolveram bem até agora, expulsando, mentindo e ameaçando. Afonso retrucou. Algumas pedras foram apertadas em punhos, mas ninguém atirou. O delegado mexeu no bigode, indeciso entre impor ordem e seguir o vento da maioria. A praça ferveu. Mulheres choravam ofendidas, homens batiam o salto da bota e a noite caiu de vez, pesada. No alto do morro, um relâmpago riscou sem trovão. Afonso enxergou naquele clarão breve a imagem da varanda da casa grande, as janelas trancadas, a lamparina de Estefânia tremendo no vidro. Firmou os pés na madeira do coreto. Amanhã, ao nascer do sol, volto para terminar essa conversa, disse, mirando o delegado. Quem tiver palavra, traga. Quem tiver só boato, deixe em casa. Eu não fujo da minha porta. Desceu devagar. Vicente abriu caminho com os ombros. O capanga do coronel tentou esbarrar. Afonso não desviou. Ao alcançar a rua, montou no cavalo. Antes de partir, olhou a praça inteira como quem fotografa a sentença. A vila estava levantada contra os dois, contra ele e contra a Estefânia. Na estrada de volta, o vento frio batia no rosto como aviso. Afonso sabia que a noite seria longa e que o dia seguinte exigiria mais que coragem, exigiria decisão. A madrugada foi longa na fazenda. A chuva fina batia no telhado de zinco e cada goteira parecia marcar o compasso da angústia. Estefânia não conseguiu pregar os olhos. Deitada, ouvia passos firmes pelo corredor. Era Afonso, que vez ou outra conferia as trancas das portas. A casa, naquela noite, parecia respirar em alerta. Quando o dia amanheceu, a vila inteira já aguardava o retorno dele. O sino da igreja tocou mais cedo, chamando todos para a praça. Homens se encostavam nos postes, mulheres traziam crianças ao colo, e até quem morava mais longe deixou a roça para assistir ao desfecho. O rumor era de que Afonso não voltaria.
Mas, ao soar o segundo repique do sino, lá vinha ele, montado em seu cavalo baio, chapéu firme na cabeça, o olhar frio como lâmina. Ao descer, atravessou a multidão com passos pesados, sem desviar o olhar de ninguém. Subiu novamente no coreto, onde o delegado o aguardava, e olhou para todos como se fosse medir um por um. Estou aqui como prometi. A voz dele ecoou. Quem tem algo contra mim, fale agora. O silêncio pesou. Damião, apoiado numa das colunas, fez questão de tomar a palavra. Não é contra você, Afonso. É contra a vergonha que você traz para nossa vila. Essa mulher não merece estar sob seu teto. Se o senhor insiste em protegê-la, vai carregar a mesma marca. Afonso ergueu o queixo, a respiração forte. Marca não se carrega com boato, mas com ação. E a minha ação é simples. Enquanto eu viver, Estefânia não será desamparada. Nem ela, nem o filho que espera. O burburinho cresceu. Alguns homens protestavam, outros apenas murmuravam. O delegado pigarreou, tentando recuperar a autoridade. Afonso, a vila não aceita essa afronta. Ou a moça sai, ou o senhor perderá o respeito de todos. Foi então que ele ergueu a voz, clara, cortante, como quem finca uma estaca no chão. Respeito não se perde quando se protege a inocência. Respeito se perde quando se abaixa a cabeça para a covardia. Se quiserem me expulsar, expulsem. Mas saibam, não terão expulsado só a mim. Terão expulsado a justiça desta vila. A praça silenciou. Até as crianças pararam de chorar. O peso daquelas palavras caiu sobre cada um como um fardo. Alguns homens baixaram os olhos, envergonhados, porque sabiam que Afonso tinha razão. Damião rangeu os dentes, mas não respondeu. Seu ódio crescia na sombra, mas a coragem lhe faltava diante de tantos olhos fixos. Afonso desceu do coreto e caminhou devagar até seu cavalo. Antes de partir, lançou uma última frase que ecoou como sentença. Minha casa, minhas regras, e sob o meu teto ninguém será tratado como trapo. Montou e seguiu pela estrada de volta, deixando a vila mergulhada no silêncio. Na fazenda, Estefânia aguardava de pé na varanda, o coração aos pulos. Quando viu Afonso surgir, ereto, firme, mas com o semblante pesado, correu em direção a ele. O que disseram? O que aconteceu? Ele desmontou, entregou as rédeas a Vicente e olhou-a nos olhos. Disseram o que sempre dizem, mas não importa. Importa que agora você não está mais sozinha. Estefânia desabou em lágrimas, abraçando-se ao peito dele. Pela primeira vez, não chorava apenas de tristeza, mas também de alívio. O abrigo que ela tanto procurava já não era só físico, era de alma. A decisão estava tomada, e dali em diante não haveria mais volta. E vocês que estão acompanhando essa história, amam histórias emocionantes da época como essa? Então, deixem nos comentários. Amo histórias da época, para que possamos trazer mais histórias cheias de drama e reviravolta para vocês. O tempo seguiu seu curso, mas a tensão pairava sobre a fazenda como uma nuvem escura. Afonso mantinha firme a decisão de proteger Estefânia, mesmo diante do desprezo da vila. Ele se fechava em longos silêncios, cavalgava horas pelos pastos, como se buscasse forças no vento que soprava do alto das colinas. Estefânia, por sua vez, já não era a mesma moça frágil que havia chegado ali. O ventre crescia, e com ele crescia também uma nova firmeza. Passava os dias cuidando da casa, dos tecidos, das ervas que plantara. Era como se a vida renascesse através de cada pequeno gesto. Ainda assim, o peso do passado a atormentava. Numa tarde de chuva fina, enquanto ajudava Dona Eulália a limpar o sótão da casa grande, Estefânia encontrou um objeto que mudaria tudo. Entre baús antigos e lençóis amarelados, havia um cofre de madeira escura, fechado por uma trava enferrujada. Em cima dele repousava uma carta dobrada, já gasta pelo tempo. Olhe isso, Dona Eulália, disse Estefânia, surpresa. A velha governanta, ao ver o cofre, arregalou os olhos.
Esse cofre pertencia ao avô do patrão. Sempre disseram que só deveria ser aberto quando Afonso tivesse coragem de recomeçar a vida. As mãos de Estefânia tremeram ao segurar a carta. Não resistiu a abrir. As linhas escritas à mão revelavam a voz de um passado distante. Meu neto, um dia você perderá algo precioso e achará que nunca mais poderá amar. Mas quando tiver a coragem de dar abrigo novamente a alguém rejeitado pelo mundo, saiba que chegou a hora. Esse cofre guarda não apenas a herança da família, mas a confiança de que você não viverá sozinho. O coração de Estefânia disparou. Mostrou a carta a Dona Eulália, que, emocionada, levou as mãos ao peito. Então é isso, murmurou. O velho sempre disse que Afonso teria de provar que não era só dono de terras, mas dono de coração. À noite, quando Afonso voltou dos campos, Estefânia o esperava na sala, segurando a carta com cuidado. Ele entrou cansado, mas ao ver o que ela trazia nas mãos, parou no meio do caminho. Onde encontrou isso? A voz dele soou grave. No sótão, o cofre e a carta. Afonso pegou o papel, leu devagar, como se cada palavra lhe devolvesse um pedaço da própria história. Ficou em silêncio por alguns instantes, até que disse, num tom pesado de emoção contida: Eu sabia que esse cofre existia. Meu pai falou dele antes de morrer, mas eu nunca tive coragem de abri-lo. Achava que não merecia mais nada depois que perdi Laurinda. Estefânia se aproximou, hesitante. Talvez agora o senhor mereça. Afonso a olhou como se buscasse entender aquelas palavras. Então, respirou fundo e, diante dela e de Dona Eulália, arrebentou a velha trava do cofre com um golpe de machado. Dentro havia documentos de terras nunca reveladas, títulos guardados e um saco de moedas antigas. Ouro puro. Era uma fortuna esquecida, capaz de dobrar o tamanho da fazenda e garantir uma vida inteira de segurança. Mas para Afonso não era o ouro que importava, era o sinal de que o peso que carregava no peito, aquele vazio desde a perda da esposa, começava enfim a dar espaço para algo novo. Ele fechou o cofre devagar, virou-se para Estefânia e disse: Não sei o que o destino ainda nos reserva, mas sei que hoje, por causa de você, encontrei coragem para abrir o que nunca consegui. Estefânia, com lágrimas nos olhos, apenas assentiu. Não era a herança que a emocionava, mas o reconhecimento silencioso de que, mesmo sem querer, ela havia acendido em Afonso a esperança que o tempo havia apagado. E naquela noite, pela primeira vez, os dois sentiram que algo maior estava prestes a se transformar em suas vidas. Um futuro ainda incerto, mas cheio de possibilidades que ninguém, nem mesmo o ódio da vila, poderia apagar. A noite caiu carregada, o céu baixou sobre a fazenda como um cobertor escuro e pesado. O vento uivava nas frestas da casa grande e o cheiro de terra molhada entrava pela varanda. Estefânia sentiu a primeira contração na cozinha. A mão, apoiada no tampo de madeira, o olhar perdido na chama do fogão a lenha. Dona Eulália. A voz saiu fina. Começou. A governanta nem pensou duas vezes. Mandou a menina do serviço buscar Dona Zulmira, a parteira conhecida por atravessar campo e rio em noite de temporal. Afonso, que chegava do curral, percebeu a mudança no ar antes mesmo de ver o suor frio no rosto de Estefânia. É hoje? Perguntou firme, sem deixar o medo aparecer. É hoje, respondeu Dona Eulália. E com chuva dessas, o mundo vai escutar. Foram rápidos. A cama do quarto foi forrada com lençóis aquecidos na beira do fogão, água fervendo em tachos, panos limpos empilhados. A lamparina lançava sombras nas paredes, como se a casa respirasse junto com a dor de Estefânia. Afonso ficou à porta, chapéu na mão, o corpo inteiro curvado numa vigília sem reza decorada. A porta rangeu. Dona Zulmira entrou encharcada, a capa pingando no assoalho. Saí da estrada quando o rio subiu, mas cheguei. Olhou Estefânia com carinho. Firme. Força, minha filha. O corpo sabe a hora. As contrações vinham como maré brava. Estefânia apertava o lençol,
Mordia os lábios, o coração batendo mais forte que a chuva no telhado. Entre uma dor e outra, buscava o olhar de Afonso na porta. Ele não cruzou o batente, respeitou a distância, mas também não arredou o pé. Era a muralha, era a presença. Respira comigo, dizia Dona Zulmira compassada. Sobe a onda, desce a onda. Você não está sozinha. Lá fora, cascos cortaram a lama. O cão latiu. Vicente apareceu correndo no corredor, a voz baixa e urgente. Patrão, tem gente na porteira. Quem? Afonso ergueu a cabeça. 2 homens do coronel e Damião. Afonso sentiu o sangue esquentar. Olhou para o quarto, para a barriga de Estefânia, para a lamparina tremendo. Pegou a velha espingarda que mais assustava do que matava e foi até a varanda. A chuva batia oblíqua, a água correndo nos degraus como se a casa fosse um navio. Damião estava lá, capa escura, chapéu encharcado, o rosto pálido de raiva. Vim buscar o que é meu, disse sem rodeios. A vila não aguenta mais essa vergonha. Afonso desceu 2 degraus, firme. Nesta casa hoje só entra o que é de Deus, e Deus está ocupado. O capanga deu um passo à frente. O coronel quer evitar barulho. O barulho já existe, cortou Afonso. E vocês não vão fazer parte dele. O trovão respondeu no fundo do céu. Damião apertou o maxilar. Hesitou 1 segundo diante da frieza do outro homem e recuou um passo. Não por medo da arma, mas do homem que a segurava. Afonso navegou o silêncio como quem atravessa rio cheio. Devagar, sem perder o fundo. Vai embora, Damião. Quando a chuva baixar, a gente fala. Agora respeita a vida que está chegando. Sem ter o que dizer, e com a água já pelas canelas, Damião virou o cavalo. Os cascos se afastaram, levando com eles a ameaça por um fio. Afonso ficou ali, de pé, até que o escuro engoliu a estrada. Só então voltou para a casa, pousou a espingarda atrás da porta e enxugou, as mãos na calça como quem afasta o frio. No quarto, a batalha seguia. Estefânia estava exausta, os cabelos colados na testa, a respiração curta. Eu não consigo, soluçou. Consegue sim, disse Dona Zulmira, firme como rocha. Agora é a hora de empurrar a casa inteira para fora do peito. Põe o mundo nessa criança. Afonso não resistiu. Deu um passo para dentro, apenas um, e falou do limiar. Eu estou aqui. Estefânia fechou os olhos, segurou a mão de Dona Eulália e empurrou com toda a força que a vida ainda lhe devia. O relógio de parede deu uma badalada solitária. O vento parou por um instante, como se segurasse a respiração junto delas. O quarto se encheu de um silêncio bruto, e de repente o silêncio doeu. A criança veio, mas não chorou. Dona Zulmira, a voz de Estefânia quebrou num fio. A parteira não se apavorou. Levantou o bebê com mãos hábeis, friccionou as costas com pano morno, inclinou a cabecinha, desobstruiu a boquinha num gesto seguro, antigo, de quem já viu muita noite virar dia. Vamos, meu pequeno, me mostra esse fôlego, sussurrou inclinando-se. 1 segundo, 2, 3, e então, como se o céu resolvesse abrir brecha, o choro irrompeu. Primeiro um gemido, depois um grito inteiro, redondo, que encheu a casa de som e luz. A chuva lá fora pareceu diminuir. Estefânia desabou, o riso e o pranto misturados. Meu Deus, meu Deus! Dona Eulália chorava sem pudor, encostada na cabeceira. É menino, anunciou Dona Zulmira, com um sorriso que enrugou o rosto, forte que só ele. Afonso levou a mão ao batente como quem procura apoio para o coração que agora batia fora do peito. Não entrou, não tomou no colo, respeitou aquele instante que era delas. Mas a voz saiu do tamanho certo. Obrigado. Minutos depois, Dona Zulmira envolveu o recém-nascido num pano branco e o aproximou de Estefânia. A jovem o recebeu como quem acolhe o próprio futuro, suavizando o choro num canto baixinho, quase uma reza. A lamparina iluminou os traços miúdos, as mãos fechadas, a pele ruborizada de chorar. Ele é lindo, disse incrédula entre risos e lágrimas.
É vida nova, respondeu Dona Zulmira. E vida nova muda o mapa das coisas. No corredor sobre a cômoda, o mapa antigo que Afonso retirara do cofre estava aberto, secando sob a brisa da janela. Ali, uma linha fina desenhava a vereda do funil, estreito de terra que controlava a passagem de gado e o acesso à água de metade da região, inclusive das terras compradas por Damião. A lamparina recortou a recurva do riacho no papel amarelado. Era como se a própria casa entendesse que o mundo, a partir daquela noite, tinha outro desenho. A chuva, afinal, virou garoa, e a fazenda respirou aliviada. No quarto, Estefânia adormeceu com o pequeno ao peito, o cansaço vencido pela paz. Afonso apagou as lamparinas, uma a uma, cruzou o corredor e parou a porta antes de fechar. Descansem, murmurou. Amanhã eu falo com o mundo. E do lado de fora, o campo inteiro pareceu escutar. A madrugada guardando o segredo para o dia seguinte. O dia em que não seria apenas um menino a nascer, mas um destino inteiro a se revirar. O dia seguinte nasceu com o cheiro de terra lavada pela chuva e o cantar dos galos que anunciavam um novo tempo. Afonso saiu cedo para o terreiro, o olhar firme, a espingarda de lado e o cofre aberto sobre a mesa. Não havia mais medo, apenas decisão. Na vila, todos já sabiam do nascimento. Uns cochichavam, outros criticavam. Mas havia também quem começasse a enxergar aquilo não como desonra, mas como coragem. Afinal, em tempos duros, quem tinha peito para desafiar coronel e ainda erguer criança abandonada, merecia respeito. Damião, enfurecido, tentou se impor. Quis reunir homens, mas muitos recuaram. Afonso é duro como pedra, mexer com ele é mexer com a própria terra, diziam. O coronel, vendo a maré virar, também não quis gastar pólvora em disputa que podia perder. Assim, o poder das línguas que tanto feriram Estefânia começou a se dissolver. Na fazenda, a cena era outra. Estefânia, agora com o filho nos braços, olhava pela janela para o horizonte aberto. Não havia mais vergonha em seu rosto. A dor ainda morava ali, mas agora ao lado dela havia dignidade, abrigo e um futuro. Afonso, aproximando-se devagar, pousou a mão forte sobre o ombro da moça. Ele não vai mais voltar, disse, e se voltar, não encontrará a mesma mulher. Estefânia sorriu em silêncio, as lágrimas escorrendo, mas desta vez de alívio. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Afonso respondeu, olhando o menino que dormia. Só precisa viver. E naquele instante, um vínculo definitivo se formou. Não era apenas proteção, não era apenas compaixão. Era uma nova família, nascida do sofrimento, regada pela coragem e sustentada por um amor que surgia sem pressa, mas com raízes mais profundas do que a própria terra. Assim, terminou a história de Estefânia e Afonso. Uma jovem expulsa por estar grávida, um fazendeiro viúvo marcado pela dor e a reviravolta seus que destinos para sempre. E agora eu quero saber a sua opinião. O que achou desse final emocionante? Deixe nos comentários, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também gosta de histórias fortes e cheias de emoção. E não esqueça, clique agora na próxima história, porque ela também vai mexer com o seu coração. Nos vemos lá.